Bom, pessoal, bora lá para mais uma aula muito importante aqui. Vocês vão ver que essas funções que a gente vai visualizar aqui, de porcentagem, as três teclinhas que a gente já viu na apresentação da HP, agora a gente vai reforçar, fazer cálculos específicos que aparecem em diferentes provas de certificação e também para você ver como isso vai ser muito útil para o seu dia a dia. Então, ó, vem comigo que a gente vai entender no detalhe todos os exemplos aqui de porcentagem, tá? Ó, tá na tela aqui para vocês. E a ideia é a gente ir fazendo junto, né? Então já vou até jogar minha câmera para cá. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então, ó, vamos juntos. Vamos ler o que está escrito aqui, ó, para a gente conseguir compreender. Deixa eu ver se é... Peraí, isso mesmo. Senhor João, cadê aqui o meu marca-texto? Aqui. Senhor João possui uma carteira de investimentos com um valor total de R$450 mil. Então, beleza. Isso aí é um caso real, pô. Você tem R$450 mil. Você pretende alocar 23% desse valor em um fundo multimercado. Quanto você teria que alocar? Então você percebe que a prova ela vem nesse sentido, ou seja, não é a função exatamente que a gente vai ter que utilizar, e sim, como que eu entendo um enunciado e consigo aplicar. Então aqui a gente vai pegar a nossa HP, deixa eu colocar ela na tela aqui para vocês. E bem, tranquilo, pô, eu tenho quanto? Deixa eu colocar para cá. Eu tenho R$450 mil, então vou lá, coloco esse número e aperto o Enter. Quanto que eu quero em multimercado? Eu quero 23 e aperto a tecla de porcentagem. Ou seja, vou ter que alocar R$103.500. Então, ó, tá aqui na nossa apresentação. Bem simples esse exemplo, só para a gente realmente ter a tranquilidade de, quando vê uma questão desse sentido, uma questão de porcentagem, saber que é super simples. Eu coloco o valor que eu quero, pô, 450 mil, e se eu quisesse descobrir, sei lá, quanto que é 85%? 85%. Teria que alocar quase os 400 mil, né? Ou seja, 382.500. Então, aqui, bem tranquilo para a gente conseguir analisar isso. Bora para o próximo exemplo. Esse aqui, ó, deixa eu já tampar de novo, porque esse aqui é bem legal. Esse aqui a gente já tem que pensar um pouquinho mais, mas a gente vai ver que é super tranquilo nesse sentido também. Ó, o senhor João possui uma carteira de investimentos agora um pouquinho maior. O senhor João já evoluiu, né? O senhor João estava com 450 mil, agora foi para 2,5 milhões. Ele gostaria de alocar, Renan? O negócio é o seguinte, eu tenho 2,5 milhões aqui, eu quero alocar 328 mil em pós-fixado, que eu tô achando que a taxa de juros vai subir, então eu quero algo pós-fixado para acompanhar, tá bom? E 245 mil em pré, porque se cair eu tenho alguma coisa já travada, alguma coisa pré-fixada, beleza? Quanto que isso vai ter de porcentagem na minha carteira? Você consegue me dizer, Renan? Meu Deus, ferrou. Ferrou nada, super tranquilo. O que a gente precisa entender dessa questão? Ele tem um valor total da carteira, quer alocar uma parte em pós e uma parte em pré. Você concorda que eu preciso saber o quanto que isso representa do total da carteira? E a gente não tem uma teclinha na nossa HP que é justamente percentual do total? Então é essa tecla que a gente vai utilizar. Eu vou pegar aqui HP, vou pegar HP, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o valor total da carteira, 2,5 milhões, e vou dar 30 segundos para você tentar fazer. O que você faria nessa situação? Aqui o vídeo vai seguir, mas tenta pausar, tenta descobrir agora como que você vai usar isso, porque é bem tranquilo, tá bom? Então, ó, 2,5 milhões, ele colocou 380 mil em um CDB pós. Então eu quero saber o quanto que esses 380 mil representam do total. O quanto que percentualmente eles representam do total. Então eu aperto a tecla percentual T. 15 e 20. Beleza? Só que ali não era 350 mil, né? Se eu não me engano. Ó, 2,5 milhões. Ele quer 328 mil. Acho que eu tinha colocado 350. 328 mil percentual do total. Então vai dar 13,12. Então esse camarada aqui representa 13,12%. E o outro, Renan? Vamos fazer. Ó, na HP, eu vou colocar lá os meus 2,5 milhões. E eu quero saber agora 245 mil. Quanto que esse valor de 245 mil representa do total? Vou lá e aperto a teclinha, percentual do total, 9,80. Então a gente consegue definir que cada CDB tem uma percentual na carteira, beleza? Então eu vou colocar aqui a câmera para vocês conseguirem visualizar como que foi o nosso passo a passo, até para vocês conseguirem depois anotar e também entender como que a gente coloca isso nas teclinhas. Primeiro eu coloco o valor da minha carteira, dou o Enter, né, para registrar isso lá, e aí vem a função de fato. Ó, HP, tem esse valor aqui. Quanto que ele representa do total? HP, tem esse valor aqui. Quanto que ele representa do total?
13,12, 9,8. Fechado? Tranquila essa de percentual do total? Então, aqui é um dos exemplos, mas pô, dá pra gente criar muitas hipóteses quando a gente visualiza esse tipo de teclinha, tá bom? Bora para a próxima questão aqui, para a gente visualizar. Deixa eu já puxar minha câmera para cá, para a gente tapar isso daqui. E ó, vamos ler junto. O senhor João aplicou 300 mil reais e após 2 meses a sua carteira está com 362 mil. Opa! Qual o retorno desse investimento? Aqui é bem simples, né? Ou seja, é uma variação percentual. Variação a gente sabe que é o delta. Deixa eu ver aqui, ó. É o delta. Então eu tenho que aplicar essa variação percentual. Como? Pô, ele tinha 300 mil, ele tinha 300 mil, e foi aqui para quanto depois de 2 meses? 362 mil. 362 mil. Show de bola. Então eu vou pegar minha HP. 300 mil é o que ele tinha, HP. E olha o que aconteceu com o seu João. Ele foi para 362 mil. 362 mil. Aperto a variação. 20,67%. Essa foi o ganho. Esse foi o ganho. Essa foi a variação da carteira do seu João. E aí você concorda que, pô, num exercício pode fazer várias combinações de tudo que a gente viu aqui. Pode querer saber quanto que você tem de um determinado produto na carteira. Pode saber se esse produto saiu de X valor e foi para X valor. Então tudo isso vai ficando cada vez mais claro. Tem uma questão no CFP que é de constante mix. Ou seja, o mix da minha carteira tem que ficar constante. Então, se eu tinha 10% em ações, e aí, pô, 10%, vamos pensar que a minha carteira tinha 110 mil reais. 110 mil reais. Aí teve uma valorização no mercado. Uma valorização de 15%. Opa, se eu tinha 110 e teve uma valorização de 15%, como que eu faço isso? Ó, vou pegar aqui a minha HP. Ó, HP, eu tinha 110 mil. Sabe o que aconteceu? Valorizou 15%. Eu posso fazer 15% desse valor e somar, ou eu posso multiplicar já esse valor por 1,15, que é a mesma coisa. Quando eu estou falando 1, é o inteiro, é como se fosse 100%. Quando eu falo 1,10, quer dizer que eu estou acrescentando 10%. Quando eu falo 1,15, quer dizer que eu estou acrescentando 15%. Então, se eu quero saber quanto que é 15% aqui de aumento de um valor que eu tenho na minha carteira de 110 mil, eu posso fazer dessas duas maneiras, ó, 110 mil, quanto que é 15%? 16.500. Opa, peraí que eu tô na frente. Peraí que eu tô na frente, ó. Então, ó, eu tenho 110 mil, cresceu 15%. Quanto que é 15%? Ó, 15%. Ah, cresceu 16.500, então eu tenho que somar esses 16.500 com os 110. Aperto mais. Ah, minha carteira foi para 126,5. Ou eu posso fazer direto. Posso pegar os 110 mil e já multiplicar por 1,15. Porque o 1 é o meu inteiro, é o meu 114 mil, e o ponto 15 é esse acréscimo de 15%, ó, 1,15. Dá os mesmos 126.500. Beleza? Então eu consigo saber o quanto que variou. Ah, foi para 126.500. Beleza, e se eu quiser agora fazer com que a minha carteira reduza um pouco essa exposição em ação? Ah, não quero 126 mil não, puta, é muita coisa, eu quero ir para 115 mil. Pô, 115 mil é legal, não fica com 110, eu quero um pouquinho mais. Então, ó, eu quero ir para 115 mil, 115 mil. Aí eu vou apertar o botão de variação, que é aquele delta. Quando eu apertar a variação, olha o que aconteceu. Renan, você tem que reduzir 9% da sua carteira. Para sair de 126 mil e ir para 115, que é o que você quer, a gente vai ter que fazer uma venda de 9% da sua base aqui em ações. Então, é muito dinâmica essas teclas. A gente consegue fazer bastante continha com elas. E conforme a gente vai resolvendo os exercícios, vocês vão visualizar que isso vai ficando mais rápido, mais automático. Quando eu preciso apagar um número, eu já vou lá e clico no CLX. E tudo isso que a gente vem aprendendo vai ficando cada vez mais visual, cada vez mais tranquilo. Beleza, pessoal? Então eu quis trazer mais alguns exemplos práticos aqui das 3 principais teclinhas. Da de percentual, da de percentual do total e da de variação percentual. Fechado? Então fico por aqui e a gente se vê na próxima aula, embora tem muita coisa pra gente aprender ainda. Tamo junto!